quero aqui externar minha gratidão à minha coordenadora geral, diretora, a irmã Antônia, pastor Arnóbio, toda a diretoria, as irmãs intercessoras. E juntas quero compartilhar aqui uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Um livro de Juízes, capítulo 5, vamos meditar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa tarde é uma tarde de livramento. Uma tarde que Deus está operando para quebrar a resistência do inimigo. Ele já disse que é cura nessa tarde, que está curando. E eu quero lhe dizer, se você chegou aqui com algo que está impedindo a tua adoração nesse lugar, eu quero lhe convidar a se conectar com o céu nessa tarde. Você que está aí na sua casa, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a convidar o Espírito Santo dentro da sua casa. Comece a enaltecê-lo e dizer que Ele é grande. Aleluia, glória a Deus. Porque sabemos que o Senhor, Ele tem muito mais para fazer além daquilo que pedimos ou esperamos. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos ler comigo no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 7, versículo 8 e o 12. O versículo 7 diz assim: cessaram as aldeias em Israel, e cessou até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Versículo 8: e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso que nem escudo e nem lança entre 40.000 em Israel se ouvia. E no versículo 12 diz: desperta, desperta, Débora, desperta e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso os teus prisioneiros, tu, ó filho de Abinoão. Repita comigo a igreja, verso 7, versículo 17, versículo 12 do capítulo 5. Repita comigo: desperta, desperta, Débora, entoa um cântico. Glória a Deus. Fique na dispensação nessa tarde, adorando ao Senhor. Diga à sua irmã que está do lado, diga: você já despertou, minha amada? Você já entoou um cântico a Ele aqui neste lugar com convicção? Aleluia. Você tem convicção do que Ele está fazendo através do teu louvor? Quando você entoa, quando você canta, quando você adora? Vejamos que o tema é mulheres de mente refinada. Lucas capítulo 10, versículo 39. E é com esse tema que quero entrar no texto, no contexto das mulheres da Bíblia, falando sobre esta mulher, Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote. Débora, irmãos, era uma mulher que antes de se posicionar, antes de se levantar, em um contexto onde só os homens tinham prioridade como profetas, ela já exercia o seu ministério de mulher profetisa, mas se posicionou-se em um tempo de crise para fazer o ID do Senhor em um meio corrompido, em um meio que agora só havia idolatria, só havia agora morte, só havia agora injustiça com o povo de Deus. Ela agora se posiciona em seu cântico. Vemos que agora acabamos de ler uma composição de Débora, mas não fica somente nisso, porque ela entoa cantando a vitória que Deus deu ao seu povo no dia da guerra, no dia da batalha. Eu não sei qual foi a batalha que se levantou dentro da sua casa, eu não sei qual foi o problema que você deixou lá do outro lado, mas eu quero lhe dizer uma coisa com propriedade, que quando você foge do problema, quando Deus deixa você na dependência dele, é Ele lhe mostrando que você depende dele, que você não pode nada, não faz nada sem Ele autorizar. E nessa tarde eu já quero lhe dizer: aquilo que não está no seu controle, aquilo que não é para você fazer, não se preocupe, porque o dono da guerra, o dono da estratégia, o dono da batalha já selecionou Déboras, mulheres profetisas preparadas para guerrear nessa tarde, neste mundo espiritual. Quero desde já dedicar este versículo a todas as mulheres, pelo Outubro Rosa, o mês das mulheres. Que o Senhor te renove no dia de hoje e que faça você cantar, mesmo em dias improváveis. Ele vai te fazer cantar e se alegrar de novo.
Irmão, nesse tempo que lemos o livro de Juízes, não havia sacerdócio, não havia rei, mas os reis, eles não estavam mais reinando, porque agora não tinha mais uma pessoa para liderar aquele povo. Vejamos que os líderes desse tempo, neste contexto, eram pessoas influentes, usadas por Deus. Esse povo era usado em meio político, em meio espiritual, em meios militares. Mas depois da morte de Josué, veio-se agora uma nova geração israelita, e essa nova geração agora começa a fazer aliança com os inimigos do povo de Deus, copiando as nações vizinhas, e agora em atitudes que contrariava a Deus, resultou em imoralidade, em idolatria, trazendo juízo de Deus para aquele povo. Compreendemos o texto que lemos no capítulo 4 ainda de Juízes. A partir do capítulo 4 até o versículo 4 diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eudes, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do exército, a qual então habitava em Arosete Agoim. Versículo 3: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Deus de forma violentamente. No versículo 4 do capítulo 4 diz: e Débora, uma mulher profetisa, mulher de Lapidote, mulher que julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Rabacaia sobre a derraia sébria. O que reinava agora era imoralidade, idolatria. Sobre a desobediência daquele povo resultou agora uma grande opressão, uma opressão sobre o jugo de um rei que reinava em Canaã, e o seu nome era Jabim. Ele habitava em Azor, e ele fazia tudo ao contrário da palavra de Deus, por ordem do próprio Deus, a qual vendeu o seu próprio povo, o seu povo que ele nomeou como povo santo, sacerdócio real, ele nomeou, consagrou, mas que agora ele mesmo entregou na mão do inimigo. Decaia sobre a derrai. Eu quero perguntar: aonde é que você está? Qual é o local que você está? E qual é a convicção que você tem? Se você está na mão de Deus ou está na mão do seu adversário? Darabacaia sobre na mão do adversário, onde resultado de desobediência, resultados que desagradavam a Deus. O povo agora estava 20 anos na mão de Jabim. Ele reinava, mas só reinava para destruir, reinava para fazer o contrário, tudo que era o contrário à voz de Deus e à palavra de Deus. E Deus permitia, porque o povo deu legalidade, abriram brechas e começaram agora a se desviar dos caminhos do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de advertência para o seu coração. Eu não sei qual é o tipo do seu clamor, se é portas abertas, se é livramento, se é prosperidade, mas eu quero lhe dizer: se você estiver debaixo de uma cobertura espiritual, se você estiver debaixo de obediência, não se preocupe, porque pode cair a sua casa à direita, à esquerda, mas você não vai ser atingido. Pode se levantar o espírito do governador, Satanás e seus exércitos, mas se você estiver obediente, morre gente, Jaqueline, se converte gente, se muda gente, mas ele cumpre a promessa. Você está debaixo de promessas. Eu tenho certeza que não somente eu, mas quem está aqui está debaixo de alguma promessa que algum dia Deus fez a você. Talvez você está questionando e perguntando: quando vai se cumprir? Porque até agora não se cumpriu. Não se preocupe, você está na mão de Deus, está de acordo com a sua palavra. Os israelitas começaram a padecer, e nesse momento eles agora pedem ajuda a Deus, pedem livramento, porque não suportava mais a perseguição dos seus inimigos. Débora, juiz em Israel, ela planejou agora clamar ao Senhor junto com aquele povo.
habitando debaixo das palmeiras que nomeava o seu próprio nome, aonde a mesma foi sepultada, entre o caminho de Betel, e ela estava subindo. Ali somente havia um acesso. Era só para quem queria socorro, era só para quem queria clamar. Vai ter momento que Deus vai fechar as portas e vai deixar só o caminho da oração. Vai ter momento que Deus vai afastar os amigos, vai tirar as finanças, vai tirar a força, vai tirar a saúde e vai deixar você somente dependendo dele. Ela estava nas montanhas de Efraim, entre Ramá e Betel, e lá ela estava ao ar livre. Era uma juíza ao ar livre, uma juíza natural, uma juíza que conheceu que podia agir na oração, e Deus poderia responder com intervenção às suas orações para aquele povo, porque eles não suportavam mais a morte. As crianças estavam sendo sacrificadas nos templos, estava sendo sacrificada a Astarote, estava agora o povo sendo saqueado a sua herdade. Caminho não existia mais, porque cessaram as aldeias, cessaram os caminhos. O povo agora se escondia em cavernas, o povo agora se escondia em montanhas, porque não se via pessoas no trajeto. O que se via só era caminho do inimigo que saqueava, invadia a herdade e a herança do povo, entrando para destruir com as suas famílias e casas, e ainda mais violentando as suas mulheres. Vejamos que ainda no capítulo 2 de Juízes, a partir do versículo 12: deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da mão, que os tirara da terra do Egito, e foram-se, pois, a outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam em redor deles. Se encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarotes, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores. Os roubaram e os entregaram na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, porque onde quer que saía a mão do Senhor, era contra eles para mal. Como o Senhor tinha dito e como o Senhor tinha jurado, estavam agora em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os roubavam. Se entregaram às orgias, se entregaram ao pecado, à sensualidade, se entregaram à prostituição, se entregaram agora ao profano, se ladearam agora com a força maligna, a força do inimigo. Eu quero lhe dizer, para você que está em dúvida, para você que ainda se encontra em cima do muro, com autoridade, eu quero lhe dizer nessa tarde: não é tempo de cochear em dois pensamentos. O meu Deus e o seu Deus não é Deus de mistura. Ou você é, ou você não é. Não tem como servir a dois senhores e viver em cima do muro em meio termo. Tem gente aí quebrando a cara porque está infiltrado em territórios que não glorifica o nome de Deus. Rabacamanda e a sobre a derrai.